O massacre da Boate Kiss. Passados 6 anos, quando poderíamos imaginar que, além da dor da perda, teríamos tanta injustiça e desumanidade? Imaginar que no início ouvimos que o Brasil, nesses novos tempos, não toleraria mais o descaso, a negligência, a irresponsabilidade e que todos os envolvidos seriam responsabilizados exemplarmente. O resultado, após 6 anos, todos livres e pais processados para cessarem as críticas. Pedidos de desculpas, reconhecimento de suas falhas, 6 anos e cada vez mais distantes. O poder público miseravelmente em que confiávamos e empresários inescrupulosos levaram nossos filhos do modo mais cruel e sem possibilidade de defesa. A ratoeira estava aberta, esperando um dia o estopim. E de modo cruel, ainda nos atingem ano após ano. Ofensas e mentiras. As provas estão lá e não mudaram nesses 6 anos. A dor da perda é imensa, mas a dor da injustiça chega a ser tão forte como. Diferente das ações do poder público, os nossos filhos deixarão ao futuro um legado de conscientização a que outros não passem por isso. Vamos ouvir trechos de algumas declarações, iniciando com o presidente da OAB de Santa Maria, Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa, que teve acesso ao processo desde o início. Programa do jornalista Claudemir Pereira. Mas tem que ficar uma coisa muito clara. Se não há culpados dentro do Ministério Público, ele tem a obrigação de demonstrar isso. Ele tem a obrigação de prestar satisfações exaustivas, porque nós precisamos resguardar essa instituição. Que sim, teve acesso à boate antes do ocorrido, e apesar do acesso, aconteceu o que aconteceu. Não estou dizendo que é culpada, não estou dizendo que é a maior culpada, estou dizendo o que todos sabem. O Ministério Público sabia. E se é uma instituição inocente, deve satisfações não só às vítimas que sobreviveram e aos pais e mães que hoje sofrem, mas a mim, a vocês, a todo e qualquer santamariense, a todo e qualquer gaúcho, a todo e qualquer brasileiro que lhes sustenta. Esta é a minha opinião. A certeza das mutretas, exibido pelo Fantástico, reportagem de Marcelo Canelas. Eu tenho esse sentimento que o senhor tem, assim, que lá, o Mauro, tipo, até nem sei que é mais problema, o Mauro, que é um cara antigo, né, hoje, que é influente e tal, que ele tem conhecido lá e que fez um treta lá dentro. Isso eu tenho certeza que aconteceu. Mas como é que eu vou provar isso? Ao Fantástico, o promotor confirmou o que disse. A certeza que eu tinha dessa mutreta, né, eu continuo, acho que ainda tem algumas mutretas. O seu sentimento de que havia mutreta entre um dos donos da boate e agentes da prefeitura, não seria o seu papel como promotor de justiça determinar uma investigação por parte de agentes da prefeitura? Já havia uma investigação em Ainda andamento. mais se o senhor acredita que ainda essas mutretas podem estar existindo ainda? Havia uma investigação em andamento pela Polícia Civil, né? Quer dizer, eu vou determinar que a Polícia Civil investigue alguma coisa que ela já está investigando. Mas o inquérito policial que investigou o caso vê indícios de improbidade e inclui integrantes da prefeitura entre os 28 responsáveis e recomenda que o Ministério Público os investigue. E a resposta da prefeitura à administração atual. Alcances para apurar faltas funcionais e crimes, mas nunca foi consultada pelo promotor. E que o sentimento pessoal dele causa perplexidade por vir de um integrante do órgão que tem o dever legal de trabalhar contra isso. A nota afirma que se o promotor sabe de irregularidades e não faz nada a respeito, está corroborando para que a impunidade se perpetue. Declaração de um promotor na mídia.
Ninguém era vidente para antever. Agora ouçam o engenheiro José Carlos Tomina, um dos maiores especialistas no mundo em segurança contra incêndios. O que aconteceu em Santa Maria não é causalidade, não é por acaso. Os incêndios não acontecem por acaso. Os incêndios são sempre falhas humanas. Sempre falhas humanas. Não tem por acaso, não tem Deus que quis. Sempre dá para investigar e são falhas humanas, das mais diversas. No caso de Santa Maria, a tragédia foi violenta porque foram várias falhas humanas. Então, o trabalho dos bombeiros, o trabalho das equipes das prefeituras são vistoriar os edifícios para ver se eles estão em condições adequadas para funcionar, se não fecha, se não interdita. Se não interdita. Né? Quando a gente tem jovens, ou quando nós vamos com a nossa família, num shopping, num hospital, num hotel, e o edifício não é clandestino dentro da cidade, porque se é clandestino, o risco é meu, eu que fui no local. Se não é clandestino, se o local está dentro da cidade legalmente funcionando, a gente espera que tenha um mínimo de segurança, que os órgãos públicos fiscalizaram. Entrevista com o desembargador Arno Verlan. Um processo de quem deveria ter buscado a responsabilização do incidente, movendo um processo contra as vítimas. O Tribunal de Justiça também examinou um pedido para que uma investigação contra a Losa fosse remetida ao Ministério Público, mas o pedido foi rejeitado. Voto vencido, o então desembargador Arno Verlan, hoje aposentado, acha que os promotores pagam um preço muito alto por não investigarem a si próprios. Se o Ministério Público entende que não há crime, não há o que fazer. O judiciário tem que ficar quieto, simplesmente homologar. Mas eu entendia que deveria haver a investigação. Para quê? Para que ele não se fragilizasse. Porque no momento em que o Ministério Público foi a única autoridade não investigada, os demais todos foram investigados, o Ministério Público ficou fragilizado para voltar-se contra os demais responsáveis. Delegado Sandro Meiners, entrevista a Seduf SM. Mas se nós formos analisar todo esse contexto, nós vamos verificar o seguinte. Nós fizemos 2 inquéritos sobre a Boate Kiss. O primeiro inquérito trabalhou com causas e consequências do incêndio. E um segundo inquérito em que nós analisamos toda a história da boate. Desde os primeiros documentos que foram protocolados na prefeitura, solicitando o alvará de localização, documentos que foram protocolados no Corpo de Bombeiros. Nós analisamos a vida pregressa da boate, a história da boate. E esta boate sempre esteve trabalhando à margem da lei. Ela sempre esteve trabalhando irregularmente. Esse segundo inquérito tramita, também ele foi entregue 1 ano depois do primeiro, em 2014, tramita mais lentamente ainda do que tramita o outro, quer dizer, nós vamos ter uma resposta muito mais lenta ainda. Mas nesse segundo inquérito, só temos uma pessoa da Prefeitura Municipal que está denunciada pelo crime de prevaricação, por não ter cumprido com o seu dever legal, por sentimento ou interesse pessoal. Ou seja, há pouca punição para as omissões por parte do poder público. Num fato desta magnitude, é dever legal da polícia, do Ministério Público, Poder Judiciário, ou seja, dos órgãos que trabalham nessa obrigação de persecução penal, de apuração dos fatos, de esclarecimento, da busca da justiça, de colocar lá todas as pessoas que têm que responder. É o processo local onde as pessoas podem se defender. Ou seja, coloca as pessoas no processo e elas têm o direito e o espaço necessário para provar que não tem, então, responsabilidade. Agora, não colocá-las no processo é automaticamente impedir a possibilidade de provar que elas têm algum envolvimento com o fato. Logo após a tragédia, foi formada uma comissão no Congresso para investigar as causas e responsáveis pela tragédia. Aqui 2 integrantes da comissão, advogados criminalistas. As suas conclusões. Quando nós vemos que a prefeitura também fez vários equívocos, e aqui não sei quem foi o responsável, não sei se foi o prefeito, não sei se foi o secretário, não sei se foi o cara que foi lá verificar, dizer que ali também não houve nenhuma responsabilidade. Então,
no que se refere, eu quero dizer aqui, é evidente que existe a responsabilidade do proprietário, é evidente que existe a responsabilidade do músico penal. Mas quando eu vou no estabelecimento, doutor Lazen, quando eu vou no estabelecimento, eu não vou confiando no proprietário que eu não conheço. Eu vou confiando na estrutura pública caríssima de Ministério Público, de Brigada Militar e de Prefeitura, de que eles autorizam que aquele estabelecimento funcionando é porque ele é seguro para mim. Eu não entro lá por causa do proprietário. Eu não entro lá certo que a iniciativa privada me garante aquilo. Eu entro lá certo do que os entes públicos caríssimos me fiscalizaram e disseram, está aberto, a tua vida lá dentro está a salvo. Então me parece, doutor Lazen, e pode parecer para a sociedade, que é um grande acordão. Deixa fora o Ministério Público, deixa fora a Prefeitura, deixa fora os bombeiros e escolhemos os bois de piranha, os proprietários e os músicos. Anunciada, que envolvia uma série de responsabilidades, que ia naturalmente desde o dono da boate, aos fandangueiros, né, que colocaram um incêndio, a superlotação, que não funcionou lá, o extintor, os bombeiros, a prefeitura por conta de que não fiscalizou adequadamente, e fui relatando cada um, e cheguei no Ministério Público. E eu disse para as pessoas que me circundavam, digo assim, e vocês vão ver que o Ministério Público não vai acontecer nada. Mas eu quero dizer assim que todos têm um pouco de responsabilidade. Todos. Todos. Mas eu acho que quem tem mais responsabilidade é o Ministério Público. E para mim foi o que, de forma irresponsável, se imiscuiu de tudo isso. E eu digo isso, absolutamente, não é contra a instituição. Até é em favor da instituição que tem nome, prestígio, respeito. Foi lá fiscalizar, exigiu, tirou fotografia, fez vídeo, foi uma vez, fez outra vez, fez um termo de ajuste de conduta, escreveu, assinou, prorrogou, melhorou, ampliou, fez de tudo. O Ministério Público sabia. Ninguém sabia mais daquela boate do que o Ministério Público. E eu já estive lá. Mas nunca imaginava em sã consciência que aquilo era uma ratoeira. Mas o Ministério Público sabia. E se não sabia, tinha o dever de saber, porque aquilo não tinha porta de entrada, mas não tinha porta de saída. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, mas lá tinha. E o Ministério Público, que foi lá, a promotora foi lá, sabia, viu, deveria saber, tinha consciência. E aí, acontecida a tragédia, o Ministério Público lavou as mãos. Então, isso tudo está acontecendo porque o Ministério Público também está constrangido. Porque ele, Ministério Público, não olhou para dentro de si e não fez a parte que lhe cabia. E todos têm consciência, a pessoa mais humilde, mais simples, não precisa ser operador do direito, não precisa conhecer o direito. As pessoas do povo olham e dizem, não, para lá. Tem coisa aí. A instituição Ministério Público, acho que independente do seu trabalho na área penal, em relação a esse caso, ela deu alguns péssimos exemplos para a sensação de justiça que a sociedade tem que ter. O primeiro foi quando o Ministério Público, que mandou fechar a KISS e depois mandou abrir, que mandou fazer a obra e que foi lá inspecionar a obra, sequer foi investigado porque o próprio Ministério Público, no seu conselho, se eu não me engano, estadual superior, não autorizou isso. Então, isso foi algo realmente que eu imagino que para as vítimas, para qualquer pessoa que quer ter uma sensação de igualdade, que é quase que a mesma sensação de justiça, isso foi um péssimo sinal e um péssimo exemplo de corporativismo contra a sociedade e contra uma sensação que era extremamente necessária, independente de entrar na responsabilidade ou não do promotor específico. Após a tragédia, o ex-promotor responsável até 2011 declarou: o MP tem alguma responsabilidade. Existe a responsabilidade do Estado brasileiro, nesse caso, pela conduta desses agentes públicos, da Prefeitura de Santa Maria, do Corpo de Bombeiros e também dos promotores do Ministério Público que atuaram nesse caso e que, de forma ilegal, permitiram que a boate continuasse operando.
Não podemos, até hoje, viver o nosso luto em paz. A impunidade não deixa a ferida fechar. A frustração e o desgosto por não sermos ouvidos, por ver todos os responsáveis pelo massacre de 242 jovens ficarem livres. Pais já morreram por causas como depressão, ataque cardíaco, baixa imunidade, e dezenas de pais e mães estão abreviando suas vidas dia a dia. Quantas vítimas mais aqui terá que fazer até que o poder público nos escute e faça justiça? Hoje, e dia 27, vamos homenagear nossos filhos e as vítimas sobreviventes que tentam retomar suas vidas. A nossa associação se dedica à disseminação do conhecimento sobre prevenção a incêndios. Queremos deixar um legado de conscientização sobre prevenção para que nenhuma família mais precise viver o terror que nós vivemos. Estamos fazendo a nossa parte, em nome de nossos filhos, que são de todos que amam seus filhos.